Bom dia! Começa agora o ANB Notícias. Bom dia! Confira os destaques dessa edição. Ações da Bolsa de Valores têm queda após crise política. Atentado em Manchester deixa 22 mortos. Ação na Cracolândia demole prédio com 3 pessoas dentro. Voltamos já! A operação de revitalização da Cracolândia, local de concentração de dependentes químicos próximo à estação Luz, em São Paulo, deixou ao menos 3 feridos após operários demolirem a fachada de um prédio sem realizar a desocupação dos moradores vizinhos. Responsável pela operação, a prefeitura afirmou em comunicado que o prédio demolido era utilizado por criminosos, mas os moradores contradizem o texto afirmando que era de uso familiar. A greve geral convocada ontem paralisou o comércio e o transporte público, trazendo transtorno para os brasileiros. A greve geral realizada dia 28 de abril provocou prejuízo de 5 bilhões de reais no comércio brasileiro. E aqui na Galeria 358, no bairro do Brás, no centro de São Paulo, o clima após a greve é de prejuízo e preocupação. Conversamos com o Jefferson, da loja JJ Confecções, para saber as consequências da greve. Falta de funcionário, não teve rotatividade da mercadoria. Em questão de valores, foi uma perca de mais ou menos 60% do que nós do varejo poderíamos estar fazendo, que seria no caso na sexta e no sábado, né? Porque na sexta a gente perdemos quase 90% dos valores. No sábado foi uma perca de 60% dos valores. A greve foi convocada por centrais sindicais e movimentos sociais contra a reforma da Previdência e a mudança nas leis trabalhistas. De acordo com as propostas de Michel Temer, a idade mínima para se aposentar será de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. A reforma trabalhista prevê também o fim da contribuição sindical, imposto pago pelos brasileiros que equivale a um dia de trabalho por ano. O mainstream econômico, a maioria dos economistas, aqueles que estão no governo, aqueles que trabalham nas empresas, nas consultorias, nos bancos, entendem que a reforma é necessária e entendem que ela é muito saudável, tanto para o curto quanto para o longo prazo. Porque a ideia é fazer com que o governo não tenha que gastar muito mais dinheiro lá no futuro. O relator da reforma trabalhista nas comissões de assuntos econômicos declarou em 18 de maio que a análise da proposta está suspensa por conta da atual crise institucional. Retirada de direitos. É justamente o que motivou essa greve geral dia 28. Foi realmente o afrontamento, o desrespeito de não debater maciçamente com a sociedade, principalmente com os representantes que vão ser afetados, que é o movimento sindical que representa os interesses dos trabalhadores no Brasil, a questão da reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista, do jeito que o governo aprovou na Câmara e foi para o Senado, ela não é reforma, ela é totalmente um desmonte. Nenhuma reforma, ela sai e resolve um problema econômico de um país sozinha. É preciso que se ataque outros pontos. Então, é preciso atacar a questão dos impostos, atacar a questão da desigualdade de renda que existe no Brasil, a questão do emprego, melhorar o emprego, tirar as pessoas da economia informal. Só a reforma econômica, ela não vai ser capaz nem ao longo prazo. Uma dupla explosão deixou 22 mortos e 59 feridos na noite passada em Manchester, Inglaterra, no fim do show da cantora Ariana Grande. De acordo com as autoridades, o ataque com explosivos caseiros foi provocado por um homem-bomba de origem britânico-islamita, que no momento da explosão estava na área externa do Manchester Arena. O homem foi identificado como Salman Abedi, de 22 anos. O chefe da polícia de Manchester, Ian Hopkins, informou que a corporação está investigando para determinar se o terrorista agiu sozinho ou contou com uma rede de colaboradores. A cantora norte-americana expressou em seus perfis nas redes sociais que está despedaçada, sentida e sem palavras. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, revelam que apenas 4 países no mundo superam o Brasil em agressões e mortes a jornalistas. O país se encontra em 3º lugar no ranking de violência contra a imprensa.
O número de jornalistas agredidos no Brasil cresceu em 17% de 2015 em relação ao ano passado. No dia 27 de abril, a Câmara Municipal realizou uma sessão solene ao Dia do Jornalista, onde aconteceu um debate sobre a violência contra os profissionais dessa área. É uma luta de toda a sociedade, né? Não só de governos. Os governos têm que investigar, têm que punir, principalmente quanto a essa violência por parte de agentes do Estado. É muito comum que exista violência policial contra jornalistas. Poucos têm uma apuração que mereça esse nome. E a agressão a qualquer jornalista é uma agressão ao Estado democrático de direito, portanto, merece nosso repúdio. Em entrevista com o diretor do sindicato, André Freire, foi informado que 70% das agressões partem da Polícia Militar. No dia 9 de maio, o sindicato realizou uma entrevista com o governador Geraldo Alckmin, onde foi entregue documentos que demonstram a preocupação da Secretaria de Segurança Pública em relação às agressões. O governador Geraldo Alckmin declarou que tomará as devidas providências e realizará uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública. O sindicato está se manifestando de todas as maneiras, né? Nós estamos, desde 2013, nós estávamos tentando manter contato direto com o governador Geraldo Alckmin, porque ele é o comandante da polícia, ele é o governador do Estado, ele é que manda na Polícia do Estado, né? E a Polícia do Estado sempre agindo com uma violência absurda, né, contra a população e contra o jornalista que registra a agressão da polícia contra a população. E a agressão é uma agressão física, que chega a tiro de bala de borracha, e a agressão é uma agressão que é tão violenta quanto, porque ela não agride fisicamente, mas ela tirar o equipamento do jornalista, apagar imagens que ele está colhendo. A associação dialoga com os poderes, né, no sentido de exigir que haja apuração e de que os direitos sejam preservados. A gente dá publicidade para isso e faz pressão política nos governos, nos órgãos, acaba dando esse auxílio para eles. Nos últimos 3, 4 anos, os números dizem que o Brasil é um dos campeões de agressão. E o direito de imprensa, embora tenha uma lei federal legitimando isso, constantemente a gente precisa estar zelando por esse direito da sociedade como um todo. Então a ARFOC tem o papel de fazer essa curadoria e estar sempre atenta com relação a isso. A seguir no AMB Notícias, Bolsa de Valores fecha em baixa pela segunda semana seguida. Como tratamentos estéticos podem evitar a depressão? Com o bom desempenho das equipes brasileiras, a Copa Libertadores chega em suas oitavas de final. Voltamos já. Após as delações dessa semana revelar o envolvimento do presidente Michel Temer com o dono da JBS, Joesley Batista, em um esquema de pagamento de propinas, as ações da JBS despencaram em 42%, com prejuízo de 7,4 bilhões de reais na Bovespa. Desse valor, 3,4 bilhões de reais são calculados como prejuízo para a Caixa Econômica Federal e para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Essa será a segunda semana consecutiva que a Bovespa fecha em baixa. Nova pílula poderá prevenir o HIV. Científicos afirmam que a profilaxia pré-exposição impeça a entrada e reprodução do vírus no organismo. A ideia é que a pílula seja distribuída gratuitamente no Sistema Único de Saúde e vendida nas farmácias. Fábio Mesquita, diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, afirma que a eficácia é de quase 100% para quem tomar corretamente. Se a proposta for aprovada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS e Conitec, o Brasil será o primeiro país a oferecer o medicamento gratuitamente. O índice de pessoas infectadas com HIV caiu. Porém, no censo realizado em 2016, o número de casos entre adolescentes do sexo masculino quase triplicou e entre jovens quase dobrou em 2017. A taxa de HIV entre os adolescentes do sexo masculino triplicou nos últimos 10 anos em São Paulo, segundo os últimos dados divulgados pela Secretaria de Saúde do município. Entre os jovens, os números duplicaram.
Quando você conhece uma pessoa, normalmente você vai mais pela aparência física, pelos seus hormônios, né? E não no calor do momento, você acaba se esquecendo dessa prevenção. A grande contradição é que, mesmo com o aumento de campanhas informativas, o número de adolescentes e jovens soropositivos aumentam. Este mesmo grupo de pessoas que estão conectadas a todo tempo, principalmente na internet, onde o fluxo de informação é extremamente alto. Você pensa que nunca vai acontecer com você. Você sai, você bebe, você sai de uma balada com uma pessoa, vai para casa dessa pessoa, ou com esses aplicativos, é tudo. Hoje o sexo é a coisa mais fácil que tem, principalmente em São Paulo. E ninguém quer saber, todo mundo se vende a isso. Só querem gozar. A busca pelo tratamento deve ser rápida, já que, sem os devidos cuidados e medicamentos, as pessoas soropositivas carregam grande porcentagem do vírus no organismo, possuindo maiores chances de transmitir para seus parceiros ou parceiras. O adolescente ele tem os impulsos sexuais, bastante ativos, e por falta de conhecimento ele fica à mercê de contaminação. Então, se um jovem adquirir uma doença infecciosa e ele não tiver tratamento ou não tiver conhecimento, ele vai transmitir para outras pessoas através de relações sexuais. Apesar de o tratamento ser muito eficaz, os efeitos colaterais são intensos, gerando indisposição, vômitos e dores estomacais nos primeiros meses. Porque quando você fica sabendo, pelo menos no meu caso, eu não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. Para mim tinha acabado completamente minha vida. Você não consegue ver saída, você não consegue ver solução, você só se desespera. As pessoas têm que acreditar que a pessoa não é uma doença. Ela não é um HIV. Ela não é um soro coletivo, ela é uma pessoa carregada de subjetividade, das suas questões, né? E que se ela fizer o tratamento com os coquetéis todos os meses, ela é uma pessoa normal. O número geral de casos na capital paulista caiu 22,1% segundo o último censo. Entretanto, o alarmante número de infectados, jovens e adolescentes, preocupam as autoridades responsáveis e os profissionais da área. Existe uma banalização em relação à infecção. Muitos confundem tratamento com cura. No Brasil, os índices aumentaram 53% entre os adolescentes de 15 a 19 anos, segundo também os últimos dados. Enzo Farina, em São Paulo, para o AMB Notícias. Das 8 equipes brasileiras que disputaram a Taça Libertadores da América, 6 terminaram a fase de grupos entre os classificados para a segunda fase da competição. O torneio segue em formato que se estende até o final do ano. Botafogo, Santos, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Grêmio e Palmeiras terão que trabalhar bem os elencos para a temporada que tende a ser pesada. Das equipes brasileiras que começaram a competição, apenas o Flamengo não dará continuidade e após a derrota na Argentina contra São Lourenço, e a Chapecoense após a punição por escalação irregular. O sorteio das oitavas de final acontecerá no dia 14 de junho, na sede da CONMEBOL e a Assunção do Paraguai. O mês de junho dá início à temporada de Jogos Universitários. A Atlética de Comunicação e Artes da Universidade AMB Morumbi já começou a preparação para o Juca 2017. Uma nova gestão busca trazer de volta o troféu para a Grifo. Atleticanos, atletas e torcedores acreditam que as mudanças da nova gestão influenciarão diretamente no desempenho da Grifo no campeonato. Os Jogos Universitários de Comunicação e Artes já estão na sua 24ª edição. Reúnem jogos de 10 modalidades no total, sendo elas individuais ou em grupo. Durante 4 dias, as 8 universidades buscam melhores colocações para integrar o topo da tabela final do campeonato. Como todo aluno e tudo mais, eu acredito que nós vamos chegar com muita força. Eu estou muito empolgado e Araraquara é nossa cidade, né? Não tem como não falar que é nossa cidade. A gente ganhou o primeiro título lá, então dá um frio na barriga, mas também dá bastante esperança e bastante confiança para a gente chegar em Araraquara em 2017. Eu acredito que a preparação tá todo mundo muito engajado, desde a atlética quanto todos os setores, bateria, atleta. Acredito também que até a universidade se engajou bastante com outros grupos, seja de torcida, seja os próprios alunos. Então acredito que seja um Juca que vá todo mundo empolgado, que vá com bastante confiança. A mais nova entre as 8 participantes do Juca volta para Araraquara, local do seu primeiro título em 2015, em busca do seu bicampeonato.
A preparação começou logo após o 3º lugar em Sorocaba. As mudanças tendem a deixar a Atlética cada vez mais forte para voltar para São Paulo com o tão cobiçado título. Ano passado veio um resultado que não agradou ninguém, então esse ano todo mundo tá super engajado para trazer o caneco de volta aqui para Embi. Pode falar o que for, a gente quer sair campeão, né? Não dá, falta pouquíssimo tempo, tá chegando, então o coração tá na mão. Já chega a hora que você não dorme direito, fica em treino, vai assistir jogo longe demais. Então, a expectativa é a maior de todas, mas ser campeão, que passe logo isso. Logo após o primeiro jogo da final do campeonato Interatléticas, conversamos com o presidente da Grifo, Lucas Guargulha, que falou um pouco sobre as mudanças na gestão de 2017. Como todos os anos, é muita correria. Esse ano, felizmente, a Liga conseguiu liberar a cidade mais cedo, então ajuda, é uma cidade que a gente já conhece, né? A gente já sabe mais ou menos os caminhos ali, onde procurar, o que procurar, alguns fornecedores, então a preparação está sendo mais tranquila. Nossa gestão, né, se parar para pensar 13, 14, 15, 16, alguns alunos são último ano, alguns atletas, alguns atleticanos, então acho que o novo é um pessoal com sangue novo, um pessoal com mais gás também. A própria Atlética, vão aparecer caras novas, pensamentos novos, tudo vai mudando um pouquinho assim de geração. A leitura é de grande importância para a educação. Devido aos seus baixos índices no Brasil, nossa repórter Gabriela Dudu visitou as bibliotecas da cidade de São Paulo para conhecer os programas de incentivo à leitura. As bibliotecas têm a função social de incentivo à leitura e transformar ela em um hábito. Os livros são capazes de promover estudos, aprendizados e modificar vidas. Porém, o nível de leitura dos brasileiros não apresenta um número satisfatório. O baixo índice de leitura da população brasileira é um dos grandes problemas do nosso país. Visitamos bibliotecas públicas da cidade de São Paulo para conhecer melhor os programas de incentivo à leitura e cultura disponibilizados para todos. Bom, nosso interesse é divulgar o máximo de público leitor, com estudo, com empréstimo, participando dos nossos eventos. Uma pesquisa realizada pelo Ibope por encomenda do Instituto ProLivro aponta que 44% dos brasileiros não leem, e o índice da população leitora não chega a 5 livros por ano. O preço cobrado nas livrarias e o baixo grau de escolaridade no Brasil são alguns dos fatores que estabelecem a quantidade de livros lidos pela população. Para César e Caroline, usuários da Biblioteca Pública Sérgio Buarque de Holanda, o espaço e os programas oferecidos são fundamentais pela acessibilidade, auxílio à cultura e ao lazer. Tem sarau aqui, eu acho que incentiva bastante, oficinas de quadrinhos também, eu já fiz, acho que incentiva bastante as pessoas. Isso estimula também, né? Porque pode ser uma atividade que você pode usar como um meio de escapar dessa rotina, porque você pode aproveitar. Tem gente que é para escapar dessa rotina de estudar, trabalhar e não tem tempo. A biblioteca disponibiliza um espaço para crianças com um acervo de livros, gibis e quadrinhos. Encontramos a pequena Júlia, que nos contou que gosta de ler por influência da mãe e porque a leitura é importante para a sua futura profissão. Porque tem várias coisas que ele pode ensinar pra gente. Eu quero ser pediatra, médica. As bibliotecas da Prefeitura de São Paulo disponibilizam acervo e programações culturais gratuitamente, abertas ao público de segunda a sexta-feira. Para se cadastrar, basta apresentar um documento com foto, comprovante de endereço e assinatura do responsável para menores de 18 anos. Naif é um termo utilizado nas artes plásticas, que se caracteriza pelas formas simples e pela fácil compreensão do que está sendo representado. O SESC, Serviço Social do Comércio, está com uma exposição que se configura com uma das principais mostras de artes popular do país. A 13ª edição da Bienal Naifes do Brasil está no SESC Belenzinho. Mais informações na matéria. São Paulo recebe pela primeira vez na capital a Bienal Naifes do Brasil, sediada até hoje somente em Piracicaba. Comemorando 30 anos em 2017, a 13ª edição conta com mais de 220 obras de 152 artistas que não possuem formação artística acadêmica. A exposição Todo Mundo É, Exceto Quem Não É, já começou e segue até o dia 2 de julho no Sesc Belenzinho, no Tatuapé. Os selecionados pelos curadores Clarissa Diniz, Claudinei Roberto da Silva e Sandra Leibovitch existem trabalhos em diferentes suportes, como estilogravuras, pinturas e instalações. A exposição Bienal Naifes do Brasil, ela mostra o Brasil
na medida que a gente tem trabalhos aqui de artistas de 24 estados, né, quase todos os estados do país, trabalhos de todas as regiões. Então, isso reflete na diversidade de obras, de técnicas, de sensibilidades, né, tendo tanta diversidade de estado, isso acaba reproduzindo a diversidade do povo brasileiro. Em 86, lá no Sesc Piracicaba, né, ainda numa amostra muito pequena, mais do interior do estado de São Paulo, né, e depois ela vai ganhando tamanho, ganhando força, em 92 vira Bienal, né, e para o Sesc, nesse projeto, a intenção é um pouco essa, é abrir espaço para esses artistas que não têm espaço no circuito normal das artes visuais. Ela mostra o Brasil em perspectiva histórica, porque a gente tem obra que entrou no projeto em 86, por exemplo, quando ainda nem era Bienal, e tem obra da Bienal de 2014, que é a última antes dessa que está aqui no Sesc Belenzinho. Então ela pontua, assim, o país como um todo, porque tem obras de diversas regiões, mas em perspectiva histórica. Conforme eu cheguei e comecei a ver a exposição, eu vi que começou em Piracicaba, de tudo muito bem feito. Eu pude ver que tem obras de vários estados e de várias épocas do país. E falando de vários assuntos, inclusive tem dos protestos, né, mais recentes que teve em relação à passagem, tem em relação à Petrobras, entre outros assuntos. Para pessoas mais novas, mais velhas, é interessante para todo mundo. A entrada é gratuita. Para mais informações, acesse o site do Sesc. A depressão é uma doença comum entre os brasileiros e pode ser associada à baixa autoestima. A seguir, mostramos os benefícios da estética que podem evitar, em alguns casos, ajudar a combater a depressão. Uma pesquisa realizada por uma multinacional cosmética revela que 80% das mulheres no mundo não estão satisfeitas com a sua imagem. Na busca de enxergar a sua própria beleza, mulheres e homens procuram tratamentos estéticos para estar bem com sua imagem diante do espelho. A depreciação da própria imagem é um dos aspectos que caracterizam a baixa autoestima. Como consequência, ela pode levar a depressão, ansiedade e conflitos com a vida pessoal e profissional. Para elevar o valor da autoimagem, há uma procura muito grande por tratamentos estéticos. Mas esses tratamentos não estão relacionados apenas à vaidade, e sim à saúde, pois eles podem relaxar e trazer o bem-estar. E é por isso que estamos aqui no Spa e no Wellness Center da Universidade Anhembi Morumbi, Campus Centro, para entrevistar alunos e professores para falar sobre o papel da estética em relação ao bem-estar. A professora de estética Fabiana Padovez diz que os tratamentos mais procurados vão além da beleza, pois eles também são fundamentais à nossa saúde. Você acredita que a área da estética ela pode elevar a autoestima e trazer o bem-estar? Com certeza absoluta, nós somos seres humanos, né? Então a gente sempre tende a observar algumas coisas que nós consideramos defeitos na gente. Então a gente sempre quer melhorar um pouco a nossa aparência. Então a estética ela contribui exatamente nesse sentido. Mas só lembrando que a estética não é só beleza, nós também trabalhamos com a parte da saúde. Então uma série de coisas que são consideradas doenças, como a acne, por exemplo, é de interesse da estética e nós vamos contribuir para que essas pessoas tenham melhorado essa questão das lesões, diminuindo a possibilidade de cicatrizes e outras alterações inestéticas que vêm junto com ela. Para Luana dos Santos, aluna de estética, esta área é capaz de evitar a depressão, melhorar o desenvolvimento do organismo e elevar o valor da autoimagem. A estética está totalmente envolvida com a parte de saúde. Porque hoje em dia a vaidade está muito relacionada a bem-estar consigo mesmo. E quando a gente está bem com a gente mesma, a gente melhora tudo. Nosso humor melhora, nosso organismo melhora. Então, eu acho que está muito entrelaçado hoje em dia. Hoje em dia não é só uma questão de vaidade, é uma questão de saúde mesmo. Você se cuidar, você se sentir bem, você se olhar no espelho e você está bem com a imagem que você está vendo. Vamos agora para São Paulo. Marcela Bueno tem mais informações. Bom dia, Marcela. Bom dia, estamos aqui no Spa da Universidade Anhembi Morumbi com a estudante Mônica e ela vai falar um pouco mais sobre o assunto. Bom dia, Mônica. Você acredita que uma das principais causas da depressão seja os padrões impostos pela sociedade? Bom dia. Eu acredito que sim, porque hoje em dia a gente sempre vê no YouTube, no Instagram, no Twitter, pessoas ditando como a gente deve se comportar, como a gente deve se vestir. E quando a gente se propõe a cumprir esses ideais, a gente acaba não conseguindo e terminando frustrado, enfim, depressivo. E você acredita que a estética pode ajudar com a depressão?
Eu acho que sim, porque se a pessoa tem interesse em mudar o corpo, né, se ela tem condições para se sentir melhor, eu acho que tudo é válido. Mas também acho importante a gente se aceitar do jeito que a gente é, sem recorrer a esses procedimentos estéticos. Obrigada, Mônica. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Marcela. O AMB Notícias fica por aqui. Tenha um bom dia. Bom dia e até a próxima edição. Fique agora com a seleção dos melhores curtas da semana no programa Take One, programa de documentários da AMB Morumbi.